Primeiro, eu quero dizer que, antes de professor, eu sou pai. Eu já sou pai, no caso. Na verdade, ele está dentro da barriga da minha esposa ainda. 19 de setembro vai vir o Rafinha, Rafael Filho. Ela está ali. Amor, te amo. Obrigado por ter vindo me ver. Minha mãe também, muito obrigado. Bom, eu separei algumas pautas aqui, porque eu gostaria de trazer a ideia e construir ela, porque os nossos, entre aspas, né, os adversários que nós temos ideológicos, eles têm um método, um modus operandi, uma forma com que faz com que eles cheguem à conclusão do que eles objetivam, né? Eles tiveram alguns movimentos e essa reunião aqui é por causa disso também. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que eu trouxe para a gente conversar aqui, seria a doutrinação como senso comum. Então, o que nós conhecemos como doutrinação, né? O que vem à nossa cabeça quando nós pensamos em doutrinação? Aquilo do senso comum. Muito das ideias bom, os professores, eles conversam, eles falam, eles dão os ideais, dão as suas opiniões dentro de sala, mas esse talvez não fosse o papel do professor. O professor, ele é uma ferramenta de ensino. Como que funciona? Como que deve ser ou como deveria ser? Nós temos o conhecimento, nós conhecemos muita coisa mesmo. Então, nós passamos durante alguns anos estudando na faculdade, alguns fazem pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, nós temos conhecimento que nós falamos, a gente sabe. Eu, como professor, digo isso para vocês. Mas, às vezes, isso pode ser deturpado, pode ser passado uma opinião e não mais o conhecimento. Como eu disse, nós somos ferramentas entre o conhecimento e aquele aluno, aquele que está estudando. Então, qual deveria ser o nosso papel? Ensinar para eles a ciência, ensinar o que eles deveriam saber em todas as áreas do conhecimento, para ter uma aprovação em vestibular, seguir a carreira que eles tanto sonham, e que eu sei que os pais têm uma expectativa sobre os filhos. Eu vejo isso, eu sou professor, eu estou lá. Então, quando isso é mudado, isso é deturpado, nós temos uma série de problemas que vão acontecendo e logo eu vou elencar eles aqui para vocês. Então, como senso comum, seria o que a gente já conhece, aquilo que a gente vê, e é simples de você observar, é o básico, entre aspas, né? Então, a gente vai ter que fazer um pequeno retrocesso histórico e voltar para o século XVIII. Falar um pouquinho sobre um filósofo alemão chamado Karl Marx. Dentro das ideias do Karl Marx, ele escreveu alguns livros como O Capital, que eu acho que é o mais famoso, em alemão, Das Kapital. Então, o que acontece? Dentro das ideologias dele, dentro da base dele, ele tem dois conceitos, dentre vários que ele cita, que se chama infraestrutura e superestrutura. Depois, esses conceitos vão ser mudados pelos movimentos progressistas e também algumas escolas, exemplo, a Escola de Frankfurt, que eu vou citar logo mais à frente. Então, como é que acontece isso? A ideia do Marx, com superestrutura e infraestrutura, é que você tem uma sociedade. Ela vai ter duas etapas. Ela vai ter uma base, que vai ser a infraestrutura, e acima dela você tem a superestrutura. Qual que é a ideia da base, da infraestrutura? Ela é todas as relações de poder, é tudo aquilo que você tem entre as classes, a luta de classes, o conhecimento de classe, a ideia revolucionária, e acima dela está a superestrutura, que seria a cultura. Nas ideias de Marx, a grosso modo, que a gente não tem muito tempo para discutir, mas o que eu posso falar para vocês? A base moldaria o teto. É basicamente isso. Então, se você tem uma luta de classes, elas iriam formar a cultura, e essa cultura ela iria retroalimentar aquela base para manter o status quo. Essa é a ideia que ele coloca. Então, dito isso, a gente conseguiu compreender, assim, de uma forma mais rápida, claro, sem conseguir entrar em todos os detalhes, mas basicamente é isso, porque a gente teria que discutir hoje. Depois a gente tem um outro filósofo, esse é italiano, um dos fundadores do Partido Italiano Comunista. O nome desse cara vai ser Antonio Gramsci. A estratégia dele é muito mais funcional do que a de Marx. Qual que é a ideia do Marx? Revolução armada. Então, luta de classes, e você teria uma revolução do proletariado tomando os meios de produção. Só que o Marx não viveu tempo suficiente para ver que existiria uma classe média e que, através da luta armada, seria praticamente impossível. Nós temos isso dentro do governo militar. As guerrilhas não conseguiram tomar o poder, então isso é sabido. Então, qual que vai ser a ideia do Antonio Gramsci? Ele vai pensar em você fazer uma revolução sistemática e silenciosa. Muitas vezes, e eu digo para vocês, muitas vezes, sem saber, existem muitos professores, jornalistas, comentaristas esportivos e até pessoas que vendem balinha no semáforo, eles podem estar fazendo o sistema gramsciano sem nem perceber.
Então, qual que é o grande detalhe da estratégia de Gramsci? É você ir pela cultura. Ele vai inverter a lógica de infra e de superestrutura. Para ele, a supraestrutura, a estrutura de cima, a superestrutura, no caso, ela vai ser essencial para a formação da cultura. Então, na verdade, ela seria a base. Você consegue mudar a cabeça das pessoas e a forma com que elas raciocinam através da base, da cultura, e não através das relações sociais. Então, se você consegue mudar a cultura, você consegue mudar a forma com que um povo pensa. É rápido, como a Revolução Armada, a exemplo da Revolução Cubana, que você tira alguém do poder, instala o seu sistema e você consegue, através da força, impor seu método de pensamento? Não, ela é lenta. Ela leva aproximadamente de 20 a 30 anos para ser concretizada. Mas ela é extremamente funcional. Ela, depois que você domina a cultura, fica muito mais simples de você conseguir moldar as formas com que as pessoas pensam. Então, isso puxa um outro assunto, que seria a janela de Overton. Então, ela coloca o que seria plausível para ser discutido dentro de um tempo, e depois, conforme o tempo vai passando, aqueles assuntos já não devem ser mais discutidos, ou eles seriam exageros. A gente pode pegar um exemplo, volta para a década de 70, 70 não, 80, 90, as piadas do Chico Anísio. Depois, hoje, as piadas do Léo Lins, que está sendo perseguido. Então, a gente consegue perceber que algumas piadas elas já não seriam mais aceitas, né? Isso tem a ver com a janela de Overton, conforme ela se movimenta. Passando de Antônio Gramsci, a gente vai falar de a Escola de Frankfurt, que vai ser uma escola alemã de ideais. Então, tem alguns filósofos que eu trouxe o nome só de 3 deles. Vão ser Herbert Marcuse, Habermas e Adorno. Eles vão sistematizar o pensamento do Antônio Gramsci e eles vão passar a tentar destruir os 3 pilares do Ocidente. Então, nós sabemos que nós temos o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. Esses são os 3 pilares do Ocidente. Se você consegue mudar esses 3 pilares, a cultura, a moral das pessoas, você consegue interferir na vida pessoal e dentro da casa delas, fazendo com que elas pensassem que o Estado seria a melhor forma de administração das pessoas. Sim, das pessoas. Não de coisas, mas de pessoas. Então, o gramscismo ele vai entrar numa questão de guerra cultural também, e também de uma hegemonia cultural. Então, quando você entra na questão de guerra cultural, você tem 2 ideias. A gente tem aquela ideia cristã da criação dos filhos, de você ter a educação vinda de casa, e nas escolas, aí sim você teria o conhecimento da ciência. Hoje em dia, não está somente o conhecimento da ciência vindo ali das escolas, mas, em alguns casos, em casos recorrentes, na verdade, né, que eu, como professor, inclusive, já vi isso, eles são casos que querem educar os filhos. Então, nós estamos num país que é complicado. A gente tem uma quantidade de pessoas na faixa da pobreza que é muito complicada. Não é todo mundo que consegue ter educação em casa. Isso é sabido. A gente deveria melhorar a educação. Os políticos estão lá para tentar fazer isso. Mas acontece que não pode ser uma justificativa para um professor educar uma criança. Tudo bem que a gente está num país complicado, mas a educação ainda deve vir de casa e a ciência, sim, ser aplicada nas escolas. Enfim, a guerra cultural vem para tentar mudar essa lógica, para tentar fazer com que, mudando a ideia das crianças desde cedo, você consiga criar adultos moldáveis e que eles aceitem cada vez mais as ideias que vêm de cima, sem ter a liberdade. Por isso que, às vezes, as pessoas falam que não é por uma questão de meramente... o Polon está aqui, do ProArmas. Não é por causa de armas, né, Polon? O motivo é por causa de liberdade. Então, é exatamente por causa disso. Nós temos que ter a nossa liberdade. Ela vem primeiro, a liberdade de educar nossos filhos e falar para eles que eles devem ter também essa liberdade e autonomia. E não deve ser imposta, né? Como colocar um livro na cabeça de alguém. Enfim, depois disso, essas ideias elas vão chegar no Brasil. E a gente vai para o 6º ponto. O 6º ponto vai falar sobre o período militar. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de citar aqui. Primeiro, dentro do período militar, o contexto da época ali, contexto de Guerra Fria, os movimentos sociais que tinham naquele período, o primeiro movimento que eu gostaria de falar é contra a cultura. Então, você tem um status quo estabelecido, você tem um Estado, você tem uma ordem. Qual que seria a ideia da contracultura? Seria reformar isso. Só que o movimento de contracultura, eles vêm com o ideal de não ser parte do sistema, mas eles são parte fundamental do sistema que está tentando mudar a lógica. Então, a contracultura não era fora do sistema, a revolução não era fora do sistema, eles são apenas engrenagens, como se fossem engrenagens de relógio funcionando junto para um mesmo fim. Depois disso, a gente tem o anarquismo, a gente tem, dentro da cultura, da música, do cinema, a gente começa a ver essas mudanças. Então, dentro da música hoje, qual é um grande artista brasileiro de músicas boas? A gente consegue ter um Heitor Villa-Lobos hoje em dia? Acho que não.
É meio complicado. A gente tem a Anitta. É bem difícil, né? Enfim, isso vai ser guerra cultural. Isso chega para os jovens através de redes sociais, isso chega para eles através de... além das redes sociais, das músicas, né? Enfim, vamos avançar um pouquinho. Então, a gente tem, aqui no Brasil, qual vai ser o grande movimento que vai buscar isso? Vai ser a MPB. A MPB com um movimento chamado tropicalismo. Ele vai ser liderado por algumas pessoas. Então, eu vou falar alguns nomes aqui, talvez vocês entendam. Vocês consigam lembrar de quem que é. Gilberto Gil. Caetano Veloso. Pois é. Esses são os caras que eles eram os cabeças de chave desse movimento, né? Então, qual que era a ideia da MPB? Era pregar uma liberdade sexual, liberdade do uso de drogas. Então, isso entra no imaginário popular, com as pessoas mais jovens, e daí para frente você vai mudando as gerações. Então, conforme você muda as gerações, muda o pensamento delas, elas ficam mais moldáveis, e isso é o risco. Então, tá bom, pessoal. Os dois últimos pontos. O que aconteceu dentro do período militar, por que eu citei ele? Dentro desse período, nós temos uma ideia que os militares têm de não repressão total. Isso chama de panela de pressão de Golbery, do general Golbery. O que ele vai colocar como uma ideia principal? A gente tem que reprimir no campo militar. No campo cultural, a gente precisa de um ponto, como se fosse uma real panela de pressão. Quando ela começa a soltar aquele barulho pé de chaleira, é porque ela está aliviando a pressão interna para que ela não exploda. Então, para evitar que a gente tivesse um problema ainda maior, o Golbery sugeriu que as faculdades não sofressem tanta repressão quanto, por exemplo, uma guerrilha da Araguaia sofreu. Qual que era o objetivo? Que a gente tivesse um ponto onde a esquerda e os movimentos daquela época, dos revolucionários, eles pudessem funcionar livremente, discutir as suas ideias. Mas a gente criou o ninho de vespa. E a gente sabe que na faculdade é complicado. Eu sou formado em universidade pública. Eu formei na UEMS. Eu sei como é que é. Às vezes acontece. Tem colegas que também têm casos, né? Então, o último ponto, eu coloquei assim, escola, faculdade e vida. Então, desde a escola, quando os nossos filhos eles estudam, eu, felizmente, vou conseguir acompanhar, porque eu sou professor, eu vou colocar ele para estudar na escola que eu trabalho. Então, eu vou conseguir acompanhar ele desde cedo. Eu vou conseguir falar para ele o que acontece. Mas quantos pais conseguem fazer isso? Não são todos. Então, o que acontece? Na escola, eles têm doutrinação. No jornal, acontece também. Nas músicas, na rede social, no TikTok, no YouTube, eles recebem essas informações culturais. E aí, como que fica? Ele vai receber? Ele vai, às vezes, sofrer alguma influência? Pode sofrer. Os pais têm que estar perto. No jornalismo, a gente tem alguns jornalistas esportivos que falam sobre questões políticas. Nos métodos das escolas, muitas vezes existem questões e textos, né, que eles vão falar sobre essa questão e trazer uma ideia equivocada sobre pautas como sobre capitalismo, o que é conservadorismo. Então, eles deturpam, e lá no livro está escrito, na prova do professor está escrito, no Enem que ele vai fazer está escrito, no vestibular que ele está fazendo pode ter alguma coisa escrita, e isso vai gerando um senso comum, que foi o primeiro ponto que eu coloquei aqui. Eles têm um senso comum sobre muita coisa, e para quebrar isso depois é muito complicado. E o último ponto é vida. A vida do meu filho, a vida do filho de vocês, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que observar. Eles são como se fossem tesouros, né? E depois, mais para frente, eles vão ser os próximos cidadãos, até aqui no nosso lugar, até aqui nesse púlpito. E talvez o que eles façam, se a gente não observar, pode ser algo que não seja feliz. Então, precisamos ficar atentos. Por hoje é isso, obrigado, boa noite.